Bom, vamos ver agora como vamos fazer para calcular a média, né? Como se calcula a média de um dado histórico, como é que eu faço esse cálculo, né? Vamos usar a média dentro de aplicações financeiras, trazendo uma aplicação no cálculo da média, que é uma medida de estatística, dentro de uma aplicação financeira. Vamos imaginar que eu tenho aí uma ação A, tá? E essa ação dessa empresa A, ela tem as seguintes rentabilidades, mês a mês. Então tem aqui mês 1, mês 2, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tá? Eu tenho aqui as certas rentabilidades dessa ação. Essa ação tem oscilações aqui, vamos botar positivo e negativo, vamos botar aqui, subiu 3% nesse mês subiu 2%, vamos colocar que aqui caiu 1%, aqui caiu mais 2%, e aqui teve uma alta de 3%, tá? Então em azulzinho tivemos alta e em vermelhinho tivemos queda, ok? Meu objetivo é calcular a média. Como é que eu faço para calcular essa média, tá? Bom, eu posso fazer isso na mão, né? Eu posso ir lá e fazer aqui, ó, média, né? Vamos calcular essa média aqui, onde eu vou pegar aqui, ó, 3%, somar com 2, subtrair, porque é uma queda, né, de 1%, subtrair 2, soma 3. Como eu tenho 5 dados históricos, eu vou dividir por 5. Se eu tivesse 10, eu ia dividir por 10. E aqui eu faço exatamente o cálculo dessa média aqui. É uma média bem facilzinha a conta, olha só, média, né? Então venho aqui média, 3 com mais 2 aqui, eu posso cortar esse 2 com esse 2, 2 mais 2 menos 2 vai ficar 0, 1 menos 1, 1 mais 3 vai ficar 2, 2 mais 3 vai dar 5, dividido por 5 deu 1%, olha que legal, cheguei à média. Lembrando que, o que quer dizer a média em um investimento? Toda vez que você calcular a média em um investimento, você está calculando o que nós chamamos de retorno esperado, é expectativa, é o quanto eu espero ter de retorno nessa aplicação financeira. Olha que sensacional. Então, eu espero ter um retorno de 1%. Esse é o retorno esperado nessa aplicação. Não quer dizer que em junho vá render 1%, porque existe um risco nessa aplicação financeira. Mas eu espero que dê 1%. Então, a média representa o retorno esperado, olha que beleza, tá? Então assim eu faço o cálculo da média manual. Agora imagina que eu tivesse um monte de números para fazer essa conta. Bom, eu posso agilizar isso no HP, olha que bonitinho. Como é que eu faço isso? Vem comigo, ó. Nós para calcularmos a média, aqui tem uma HPzinha, nós vamos... Ai, mas a minha é prático, é a mesma coisa, cabeção. Nós vamos usar as funções de estatística para calcular a média, tá? Então olha como é que funciona. Aqui ela está arredondada para 2 casas, eu posso aumentar o número de casas aqui, ó, F3, 3 casas decimais, tá bom, tá tranquilo. Eu vou inserir esses dados aqui para HP, olha só que legal. Vou inserir cada um desses meus bonecos, tá? Então vamos lá, vamos inserir o 3 para HP. Eu vou apertar o 3 aqui, ó, 3, apareceu o 3. E para calcular média eu vou usar as teclas de somatório aqui, ó. Tá vendo onde tem soma mais aqui, ó? Beleza, ó, soma mais. Mandei somar. O que é esse 1? Esse 1 que ele mostra quer dizer que tem um número na tela, um número na memória. Se você fez e já apareceu outro número ao invés de 1, é porque a sua memória está ocupada. Você vai ter que vir aqui, ó, F, que é para limpar, né? E vai apertar esse aqui, ó. Tá vendo que tá em laranja? Toda vez que você apertar laranja, sai laranja, né? Limpa o somatório. Olha que maravilha. Limpei meu somatório. Então vamos de novo. 3, soma mais. 2, soma mais, só nota que eu estou no mês 2, né? 1, negativo, agora presta atenção, ó. 1, troco o sinal, CHS, para ficar negativo e mando soma mais. Notem que eu inseri o terceiro dado, por isso que aparece o número 3 ali, cabeção. Quarto dado, 2, CHS, soma mais. E vamos embora por último, 3 positivo, soma mais. Maravilha, sensacional. Agora, o que eu quero saber? Eu quero calcular a média, né? A média é esse X com barra aqui, ó, que tá no 0. Que cor tá esse X com barra? Azul. Então você tem que apertar a tecla azul, ó. G, aciona a função azul e aperta o X com barra. 0.8. Então o burro aqui calculou de maneira errada o meu português. Vamos acreditar na HP, né? E não na minha conta. Vamos corrigir minha conta aqui, que a HP não pode ter me sacaneado. Eu me sacaneei aqui, olha só. 3, o menos 2 corta com menos 2. Ficou menos 1 para 3, ficou 2. 2 com mais 3... 5, 5 dividido por 5 é 1. Então eu digitei errado alguma coisa aqui. RCL2 ele me dá o total que eu somei. O total da soma deu 2. RCL deu 4. Por que a soma total deu 4 e não 5? Vamos ver se eu digitei cada um dos caras. Vou de novo fazer minha continha aqui. Vamos lá, eu devo ter digitado alguma coisa errada. Olha lá. 3, soma mais. 2, soma mais. 1 negativo.
1 negativo, 2 negativo, 2 negativo e 3 positivo. 3 positivo. Agora sim. G. Agora deu 1. Digitei alguma coisa errada lá. Se você digitar certinho, vai ficar bonitinho. Vai dar 1 exatamente a minha média lá, ok? Então, lembrando, onde eu busco a média, G0, eu busco a minha média. Fechou? Então, essa é a função. Lembrando que o que quer dizer a média? A média representa o retorno esperado. O retorno esperado de um investimento, tá? Tomem cuidado com uma coisinha a mais, ó. Se eu acrescentar em cada um desses caras um certo percentual, se eu acrescentar o mesmo percentual em todos eles, por exemplo, vamos acrescentar 3% a mais em cada um deles, tá? Vou ficar assim, ó, 3 com mais 3, 6. 2 com mais 3, 5. Menos 1 com mais 3, mais 2. Menos 2 com mais 3, mais 1. 3 com mais 3, 6. O que é isso? É como se eu tivesse uma ação B que está rendendo sempre 3% a mais que a ação A. Ok? Como essa ação rende 3% sempre a mais que a ação A, se eu calcular a média desse cara, ela vai dar exatamente 3% a mais do que essa da ação A. Então, no caso, a média aqui vai ser 3 com mais 1, vai ser 4%. Quer testar? Vamos enfiar esses caras aqui na HP, olha só, para ver se a gente testar aqui, ver se ficou certinho. Ó. F limpa a memória sempre, né? F limpa a memória, limpou. Lá vou eu, ó. Vou enfiar esses caras, ó. 6, 6, mando somar. 5, 5, mando somar. 2, 2, soma mais. 1 positivo, tudo positivo, olha que maravilha. Soma mais e o 6 positivo, 6 positivo. Agora eu vou pedir a minha média, tem 5 informações, deve dar 4, olha só, G pede a média, oh, sensacional, 4 a minha média, exatamente o que deu aqui. Tudo bem? Então presta atenção, a média ela acompanha. Se eu somar a todos os elementos o mesmo valor, a nova média vai somar exatamente o mesmo valor, ok? Então média, o que representa a média? O retorno esperado de um investimento, e é assim que a gente calcula ela, beleza? Tranquilo?